pelo Facebook da Rema TV e pelo YouTube da Rema TV. O telefone 9910-5151 é para a sua participação também. O seu comentário, desde que ele não seja ofensivo, será mostrado para todo mundo. E nesse exato momento, o programa está sendo transmitido diretamente aqui dos nossos estúdios, na Rua José Bonifácio, 799, no bairro Olaria. Maravilha, maravilha, maravilha. Como eu já comecei falando, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, no domingo nós teremos o segundo turno das eleições para presidente da República e aqui em Rondônia também haverá segundo turno para governador do estado. A nível nacional, a disputa está entre o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Em tese, Lula representa a esquerda e Bolsonaro representa a direita. Já para governo do estado, o senador Marcos Rogério é candidato a governo e o coronel Marcos Rocha, ele é candidato à reeleição ao governo. Um pelo União Brasil, outro pelo PL. Os dois apoiam Jair Messias Bolsonaro. Aparentemente, os dois são de partidos de direita. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma eleição onde, já falei isso aqui em programas anteriores, onde a gente ouviu tantos absurdos de verdades, mas também no mesmo nível, e eu acho que talvez até em maior quantidade, inverdades, mentiras, fake news, pesada. A impressão que se dá é que um grupo que apoia um candidato e outro grupo que apoia o outro candidato podem assistir o mesmo debate e ter opiniões tão controversas. Se de um lado, olha, o meu candidato no debate destruiu o seu, a pessoa olha e fala assim, acho que você assistiu outro debate, porque não foi isso que eu vi o meu candidato destruir o seu. E como tomar um posicionamento em relação a isso? Nós, como eleitores, que vamos votar no domingo. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a maior autoridade para dizer o que é verdade e o que não é verdade, não tem se comportado assim. O presidente do Supremo Tribunal Eleitoral também tem se omitido de posicionar-se em relação à verdade. Por exemplo, essa semana teve um caso de umas inserções de rádio, um absurdo, um negócio contundente, e ele falou, olha, não é obrigação do TSE ficar vendo inserção em rádio. Olha, se a inserção ela está de forma fraudulenta, é o Tribunal Superior Eleitoral que tem que ver. E aí eu vou voltar a pergunta para você, eleitor. Que posicionamento tomar? Eu acredito nessa parafernália toda? Ou eu desacredito de tudo isso? Como manter o equilíbrio? No programa de hoje, eu quis aproveitar exatamente sexta-feira, que vai ser o último programa antes das eleições. As mentiras são tantas, que não dá para a gente acreditar em alguém. Aí eu fiz questão de trazer uma pessoa com formação superior, uma pessoa de credibilidade. A princípio eu quero dizer
que é meu amigo, tanto que quando eu o convidei para vir no programa, ele me pediu, falou: Marcão, eu queria falar sobre determinado tema. Se você me der essa liberdade, como ele é meu amigo, eu acho interessante a opinião dele, por isso ele vai estar aqui conosco hoje, para mostrar o que é um governo regido por uma esquerda comunista, socialista, do que é um governo regido por um partido de direita. O programa de hoje vai ser esse. Vai ser muito interessante. Eu, se fosse você, não perderia. Gesimiel, vamos aproveitar e vamos lá para a Rover Gourmet. Quem procura qualidade na hora de consumir alimentos em Porto Velho e ter bons momentos, vem na Rover Gourmet, que acaba de ser inaugurada e está pronta para te atender. Opções gourmetizadas. Jéssica vai me explicar direitinho e trazer para você o que há de melhor aqui em Porto Velho na Rover. Tudo bem, Jéssica? Tudo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa que acaba de inaugurar. A Rover chegou em Porto Velho para mudar o conceito de uma loja gourmet, de um empório gourmet, com tudo de melhor do sul, direto para sua casa. Café da manhã, almoço, jantar, happy hour com os amigos, aquele chopp. É com muito carinho que eu apresento a vocês toda a linha premium da Aurora, todas as carnes e cortes nobres, os melhores queijos, direto para nossa cidade. E olha, vinhos, espumantes, realmente o sabor aqui vai ser algo que vai ficar guardado no coração de muita gente. Um espaço gourmet pronto, como você queria, como você merecia e esperava aqui em Porto Velho. Com uma marca consolidada, 32 anos de mercado. A Rover Gourmet chega para impressionar a todos. Venha conhecer. Rover Gourmet, tudo de bom, tá bom? Fica ali na Pedro Machado, esquina com a Jorge Teixeira. Almoço, café da manhã, lanche da tarde, happy hour. Tudo de bom que você gosta de apreciar. Bons vinhos, bons espumantes, queijos, presunto, salame. Cara, é tudo de bom. Parabéns ao Jepp e parabéns ao nosso querido Flávio. Está aqui comigo hoje ele que se formou em medicina em Cuba. Ele ficou em Cuba de 1996 a 2002. Está aqui comigo o genro da dona Dalva, o filho do seu Luiz com a dona Carme, o pai da Heloísa e da Giovana, o esposo da Renata. Seja muito bem-vindo, médico clínico geral, com especialização em medicina de tráfico, Dr. Leonardo Moreira Pinto, meu amigo. Boa noite, Dr. Leonardo. Seja muito bem-vindo no programa Atitude. Oi, Marcão. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar nessa casa novamente, depois de algumas vindas, né? Porque você não vinha, né? Eu vim algumas vezes na pandemia, né? Sim. Abordamos diversos assuntos. Você continua lá na UPA da Zona Sul? Continuo trabalhando como emergencista da Sala Vermelha, na UPA Sul, né? Tenho meu consultório particular também aqui na Terreiro Aranha, na Clínica Otto, mas continuo lá, sou servidor público. Legal, bacana. Covid abaixou mesmo, doutor? Graças a Deus, Amém. Baixou. Realmente é raro os casos ainda que aparecem, mas muito raro. Acho que houve uma imunização excelente. De rebanho, né, que eles chamam, né? De rebanho no país e tudo, né? A minha mesmo foi de rebanho. Legal, bacana. Só vou te perguntar mais isso para a gente entrar no tema do programa. As pessoas ficaram mais suscetíveis à doença depois do Covid ou não? Era normal? Porque agora começar a desenvolver, não sei, durante 2 anos se falou em câncer, mas agora parece que tem muita gente aparecendo com desenvolvimento de câncer, umas gripe muito forte, coisa que a gente não tinha notícia, ou é impressão minha, doutor? Então, é difícil a gente realmente quantificar, valorar isso de forma justa, né? Porque, primeiro, nós ficamos praticamente 2 anos fechados, né? Tentando o afastamento das pessoas. Isso também diminuiu
também a transmissão de diversos vírus e bactérias entre as pessoas. Então, quando a gente volta, as pessoas que praticamente estavam afastadas, elas ficaram mais suscetíveis também pelo fato de não estarem expostas a tantos vírus e bactérias. Sim. Então, tua imunidade, de certa forma, deixou de exercer o papel dela durante esses 2 anos, praticamente, com os pequenos contatos do dia a dia. Em relação ao câncer e demais doenças, assim, o câncer, praticamente devido à pandemia, muita gente também deixou de fazer os exames de rotina. E os acompanhamentos. Os acompanhamentos, né? Também, o segmento de pacientes com câncer. E as mulheres, principalmente, que fazem aqueles acompanhamentos de rotina, mamografia, exame de colo de útero, né? O homem também, que já é um caso mais difícil, mas alguns ainda procuram fazer exames de rotina, deixaram de fazer durante 2 anos, né? Porque o foco ficou na Covid. Então, quando volta disso, né, as pessoas voltam a interagir, a ter uma vida normal, começa a achar as doenças que antes não tinham, né, também. Então é difícil a gente ter... Sem um estudo profundo não tem como dizer alguma coisa nesse sentido. Tem que... É uma visão que a gente tem essa visão realmente. Sim. Né, mas realmente eu acho que houve um incremento no número de infartos, entendi, de acidente vascular encefálicos. Os AVC. Isso. Entendi. Mas vamos ver ainda, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Até se provar que isso é devido ao pós-Covid, é complicado. A vacina trouxe uma imunidade? Trouxe também, né? Mas não total. Tanto é que as pessoas continuam se contaminando. Um número bem menor, sim, né? Com o resultante de morte bem menor ainda, mas ainda tem gente morrendo de Covid. Sim, o Parlamento Europeu ele está numa investigação agora de que algumas empresas que produziram a vacina não foi feito teste de eficácia. De eficácia total das vacinas, né? Até foi porque também não deu tempo, eu acho. Né? Foi tudo muito rápido. Na realidade, no meio da pandemia, se trocou de pneu do carro, o carro andando. Exatamente. Né? O cara falou, eu tive um negócio aqui que eu acho que deu certo. Todo mundo não testou, foi lá e usou. Eu acho que muita coisa vai vir à tona ainda. Vamos aguardar. Podemos também não dar vazão de 100% a isso, mas a tecnologia mudou. Mas antes da pandemia, nunca se aprovou uma vacina abaixo de 10 anos de teste. Justo. Né? Aí tivemos que aprovar aí que em 1 ano e meio, no máximo... Acho que até menos. Até menos, né, doutor? Então, acho que 8 meses. Bom, vamos lá, né? Isso nós só vamos saber com o Senhor da Razão. Tal de cara chamado tempo. O tempo dirá se houve acertos, se houve erros, se foram maiores acertos ou maiores o erro. Doutor Leonardo, o senhor ficou de 96 a 2002 em Cuba. Isso, eu fiz meu curso de medicina em Cuba, Marcão. Eu fiz esses 6 anos que é o curso de medicina, foram feitos em Cuba. Na época, a gente tinha um convênio, o Brasil e Cuba tinham um convênio onde o diploma cubano era automaticamente reconhecido. Você ficou em Havana? Não, eu fiquei em Pinar del Rio. É uma cidade do ocidente da ilha, mais para o lado do México, e onde tem uma faculdade de medicina que o nome da faculdade chama Ernesto Che Guevara de la Serna. Essa faculdade, na realidade, era uma extensão da Faculdade de Havana, e depois ela se tornou
Meu diploma ainda saiu como se eu tivesse feito em Havana a faculdade, porque foi na transição. Mas ela é uma faculdade muito boa, não tenho o que me queixar dos estudos em Cuba. O hospital escola maravilhoso, de 850 leitos. É um hospital gigante. É um hospital de 4, 5 andares, se eu não me engano, é 4 ou 5 andares. E com todas as especialidades dentro da medicina. O que te chamou a atenção na vida em Cuba? Olha, povo cubano, né, primeiro, é um povo muito pobre, porém tem uma cultura muito boa. Os estudos, eu acho que é algo essencial que eles possuem. Cultos, né, porém bloqueados de liberdade, né? Então você vê as pessoas com muitas dificuldades econômicas, com problemas diversos para comprar um sapato, uma calça, uma camisa, para se vestir e para colocar comida na mesa todos os dias. Então, eu que vivi lá todos esses anos, eu via muito as dificuldades em relação a isso. Até você imaginar, para você ter ideia, uma família recebia um botijão de gás a cada 6 meses. Botijão de 20 quilos, tá? Desse menorzinho. Então, para você ter ideia, a maioria das pessoas cozinhavam com aquelas bocas elétricas que coloca na tomada, ou cozinhavam com um fogão muito antigo também, que não sei se você chegou a conhecer, que era a querosene. Fogão a querosene. A querosene, uma lata de querosene, e ele acaba indo pro fogareiro, e aquilo ali acaba... Claro, as panelas saem tudo pretas, né? Mas é o que eles tinham. Tanto é que esse fogão a querosene ficava fora da casa para poder cozinhar. Porque senão virava uma fumaça toda dentro de casa e intoxicava todo mundo. Sim, sim. Então, assim, você via as dificuldades diversas em relação a isso. Qual o tipo de governo que tem em Cuba desde que Fidel Castro assumiu lá? Então, é um regime comunista, né? É uma ditadura comunista. Foi implantado, né, em 59, se eu não me engano. É um governo que realmente tem os seus méritos em relação ao estudo, como eu falei, porém ele extrai das pessoas, ele deixa as pessoas numa certa necessidade e dependência total do governo para tudo. Isso me deixava muito incomodado, de ver aquelas pessoas maravilhosas. O povo cubano é maravilhoso, é um povo muito parecido com o brasileiro, porém eles tinham as dificuldades que eles não conseguiam crescer, nem que eles quisessem. Então, por exemplo, um médico lá ganha $17 por mês em início de carreira. $17, o dólar está quanto hoje? Põe aí casa dos 6 para arredondar, né? Então vai ser 6,60. Eu sou horrível de... Vamos fazer conta? 17. Vamos aproveitar? Vai. Eu sou horrível de matemática e não adianta nem querer... Vai dar em torno de Cadê aqui minha calculadora? Está aqui. 100 e pouquinho. 17 vezes 6. Vai dar igual R$102. R$102. O salário de um médico inicial hoje em Cuba são R$102. Isso. E
podendo chegar até 30, mais ou menos, aproximadamente. $30. $30. 102 vezes 30. Igual R$3.000. Não, Ao contrário. não, $30 vezes 6. 30 R$180. vezes 6. R$180. Podendo chegar a R$180. A faculdade é uma das maiores do mundo. Sim. Forma especialistas, forma uns médicos maravilhosos. Tem 17 faculdades de medicina em Cuba. Só que eles não conseguem ganhar mais que R$200 por Não. mês. Não consegue. Quando consegue ganhar melhor, foi como aconteceu no Mais Médico, que o governo, Tiram eles de lá. isso, vai fazer uma prestação de serviço num país que necessita médico. Aí, por exemplo, aqui eles pegavam, o Mais Médico era um salário de R$12.000 aproximadamente. Desses 12 mil, 10 mil ficava para o governo cubano. E R$2.000 era para esse reais. médico. Ou se manter aqui. E Aliás, aí- além de se manter aqui, mandar um dinheiro para a família. Isso, exatamente era o que eles faziam, né? Então a gente tem muitos casos, assim, eu lembro muito, um caso muito interessante na faculdade, uma colega de sala, né? Ela, depois de uns 2 anos que a gente estava estudando... Cubana. Estudando juntas, aí ela... Léo, me chamava assim, Léo, você vai para o Brasil de férias? Vou. Se eu te der um dinheiro, você compra uma sandália para mim? Compro, claro, compro. Ah, então eu juntei dinheiro e tal, eu vou te dar $30 para você comprar uma sandália para mim. Na época o real estava bem valorizado, né? E cheguei no Brasil, os $30 que ela me deu para comprar 2 sandálias para ela. E eu cheguei lá com as 2 sandálias de volta, né? Essa menina, ela ficou irradiante, porque ela sonhou que ela conseguiria ter 2 sandálias por $30. Então a felicidade dela irradiava, assim, a luz os olhos brilhavam, era muito interessante. E da mesma forma eu tive um outro caso de um colega, né? A gente terminou a aula, a sala de aula, acabou a aula. Ah, vou almoçar. Ah, eu também. Beleza, fui almoçar, a gente morava praticamente dentro da faculdade, a gente tinha um hotel de estrangeiro dentro da faculdade. E eu voltei do almoço e perguntei para ele, o que você almoçou? Aí ele falou para mim, almocei pão com açúcar. Eu falei, como é pão com açúcar? Você quer dizer pão doce? Um pão doce e tal? Aí ele, não, pão com açúcar. Cortei o pão no meio e recheei de açúcar e comi. Esse foi meu almoço. Aí eu falei, esse foi teu almoço? A gente não tem manteiga, a gente não tem presunto, a gente não tem queijo, não tem mortadela, não tem... É o que a gente tem. Açúcar é barato. E foi isso que ele almoçou aquele dia, durante o intervalo da sala de aula. Então, são coisas assim que a gente, né, ficava indignado, né, de ver a pobreza deles, mesmo tendo uma cultura muito grande, mesmo tendo um conhecimento bastante grande, mas eles realmente viviam na miséria, né, nas dificuldades que eu falava assim, por que você não monta um restaurante para os estrangeiros comerem? Aí com comida típica e tal. Isso. E até tinha, um ou outro tinha, mas você tinha que comprovar de onde você tirava do seu dinheiro todo o material, o arroz, o feijão, o frango, o queijo, tudo que você usasse no restaurante, o óleo, você tinha que mostrar a nota fiscal que você teria que comprar em um supermercado
em dólar e não poderia. Mas, claro, o que acabava acontecendo? Funcionava um comércio clandestino também, que as pessoas ali faziam trocas e vendas para poder sobreviver. Então, complicado. Léo, você como um estudante brasileiro, um estudante estrangeiro em Cuba, você passou alguma dificuldade nessa questão de ter acesso a alguns produtos e você passou alguma dificuldade com a polícia? Porque me parece que a polícia de Cuba ela chega até a ser violenta com questões políticas, né? Por exemplo, você poderia se manifestar politicamente em algum ambiente sem ser cerceado? Não, de jeito nenhum. Não podia? Não podia. A gente, às vezes, por contradições muito bobas até, que a gente se... às vezes exaltava um pouquinho? Isso, às vezes a gente tinha... a gente não concordava com uma atitude, por exemplo, dentro da faculdade. De um professor, de algum... Nem professor, que eu acho que os professores eram muito bons, assim, porque como a gente morava dentro da faculdade e eles criaram esse albergue como um hotel para estrangeiro, a gente, por exemplo, queria levar um amigo cubano lá no hotel. Onde você morava? Eles não deixavam entrar. O cubano não podia entrar e eles falavam sempre que era para a nossa segurança. Era a desculpa que eles davam. Não, mas ele é meu amigo. Por exemplo, se você tiver... Por exemplo, essa moça que você comprou a sandália dela, se você quisesse, ou até... esse seu amigo aqui, se você quisesse levar ele para almoçar com você no hotel, você não podia? Não podia. Não, de jeito nenhum. Então a gente tinha lá o grupo de brasileiros que moravam dentro daquele albergue, mas os cubanos... Você chegou a levar algum tipo de comida para fora do albergue? Levar comida para os seus amigos cubanos? Podia. Você chegou a fazer isso? Fiz várias vezes. E quando não, tipo um amigo, ou um professor, quer passar o fim de semana lá em casa e tal, aí eu já sabendo das dificuldades dele, eu comprava um frango. E levava para lá. Era uma festa, né? Porque era um churrasco do Brasil, isso, frango. Um frango. Era fazer uma galinhada, fazer um arroz, né, daquele bem saboroso. Um arroz com galinha, aquela coisa. Então nossa diversão era essa, às vezes fazer isso tanto para alegrar eles quanto a outros. Teve uma vez, agora você me lembrou uma ocasião, que a gente estava morrendo de vontade de comer feijoada. E aí todo mundo, quem sabe fazer feijoada, quem sabe? Aí eu falei, eu sei fazer feijoada. Eu sei mesmo, eu cozinho. Aí vamos fazer uma feijoada. Juntou todos os brasileiros, vamos fazer feijoada. Compramos ingredientes e tal, tudo. E eu fiz a feijoada e a gente, vamos convidar os professores, os amigos, colegas, e convidamos todo mundo. Alugamos um local fora da faculdade e levamos. Gente, eu nunca vi eles se lambuzarem de comer. Eles estavam assim numa satisfação e assim, era muito engraçado, muito e triste ao mesmo tempo, que a gente nunca tinha visto isso na nossa vida, eu pelo menos, né? Ainda mais aqui, Rondônia é um estado muito... extremamente de fartura. De fartura, exatamente. Comida aqui é um negócio louco. E terminou lá a feijoada, eles começaram a colocar o resto da comida dentro de uma sacola para eles jantarem à noite, por exemplo, para comerem à noite. Uma sacola de supermercado, tá? Essa sacolinha de plástico. Não era nem um Tupperware. Não. Eles andavam com uma sacola plástica no bolso,
quando iam para uma festa nossa, assim, para poder levar algum aperitivo para casa depois, pra você ter ideia. Então... País de esquerda. Infelizmente. Maravilha. Tá aí. Tem mais ainda, não sai daí não. Alto Posto JB na tela, Gismel. O melhor combustível no melhor posto. Alto Posto JB1, Alto Posto JB2. O Alto Posto JB1 fica na Marechal Deodoro, esquina com a Duque de Caxias. Alto Posto JB2 fica aqui na Pinheiro Machado, 2 quadras depois da Rio Madeira. Ô Joyce, você fazendo história no combustível em Porto Velho, né? Ajudando os parceiros e os amigos, né? A população em si. E aqui, ó, combustível barato, qualidade que é o principal. Seu carro não vai para lugar nenhum para ajeitar o tanque. Nós temos uma conveniência aqui, ó, cerveja mais barata dessa cidade, chopp mais barato. O café da manhã aqui é maravilhoso, Marcão. Isabela, o que nós encontramos aqui no Alto Posto JB2? Produto de qualidade JB2, desde a Heineken, da gasolina. Toda segunda-feira a gente tem a nossa tradição, que é o nosso carreteiro. Vem pro JB. Como diz o ditado e já pegou na cidade, deixa a mulher trabalhar. Alto Posto JB1, Marechal, esquina Caduca de Caxias. Alto Posto JB2, Pinheiro Machado, 2 quadras depois da Rio Madeira. Detalhe entre os dois, é o combustível mais barato da cidade, sem sombra de dúvida. Na segunda-feira é a super promoção do JB, tem música ao vivo, tem arroz carreteiro para qualquer um que vai abastecer a partir das 18 horas, tá? E além do preço ser mais barato, se você for na segunda, tem mais desconto ainda, tá bom? Antes de ir para o intervalo, IPOG na tela, Gismel. Seja qual for a sua formação, o IPOG tem a pós-graduação pra você. Você quer do direito, concursado ou advogado? O IPOG tem a pós-graduação pra você. Engenharia, arquitetura, construindo estruturas. O IPOG tem a pós-graduação pra você. Profissional da saúde, do corpo e do coração. O IPOG tem a pós-graduação pra você. IPOG. O IPOG tem a pós-graduação pra você. Gestão, negócios e contabilidade. O IPOG tem a pós-graduação pra você. Tecnologia da informação, meio ambiente não vai ficar de fora porque seja qual for a sua formação, o IPOG tem a pós-graduação para você. Instituto de Pós-Graduação é com IPOG. Você se forma, aí tem que fazer graduação, tá bom? IPOG te ajuda nessa área. Primeiro intervalinho no programa Atitude, já já a gente volta, desculpa.